Pessoal, então é o seguinte, a deputada federal Carla Zambelli, que é do PL de São Paulo, pode ser condenada a até 6 anos de prisão em regime semiaberto e perder o mandato se for considerada culpada em ação que trata da perseguição armada contra um homem em São Paulo em outubro do ano passado, mais precisamente na véspera do segundo turno. A caracterização de grave ameaça decorrente do uso de arma de fogo impede que eventual pena de prisão seja convertida em alternativas, como prestação de serviço à comunidade, segundo especialistas. Zambelli é acusada de porte ilegal de arma de fogo então não é só uma coisa, né? Tem essa questão do porte ilegal, lembrando que, né, até 24 horas antes das eleições, né, é proibido uma série de coisas, e a Zambelli cometeu crimes aqui nessa questão. Então ela é acusada, repito, de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma em denúncia movida pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. A acusação se refere ao episódio em que ela perseguiu com uma arma 9mm um homem em São Paulo na véspera do segundo turno das eleições do ano passado. Observação: a família Bolsonaro, né, também coloca na conta dela a derrota de Jair, alegando que o episódio ajudou o Lula. Eu até concordo em partes, né, com essa argumentação do clã Bolsonaro. Eu já disse aqui, repito, tem muita gente nova chegando no canal, muito obrigado, mas, enfim, quem está aqui há mais tempo já viu falando várias vezes. Eu não acho que esse episódio, ele apenas, né, tenha falado, não, por isso que o Lula ganhou e o Bolsonaro perdeu. Eu acho até que ele afetou, sim. Não acho que ele tirou votos de Bolsonaro. Eu acho que o voto em Bolsonaro, assim como o voto em Lula, na véspera, estava meio consolidado. Agora, onde é que esse episódio pode ter afetado? Tinha uma parcela pequena de indecisos ainda, né, mas muito pequena. Mas assim, o consolidado estava lá, mas tinha ali um percentual pequeno de indecisos que poderia oscilar para um ou para outro, sim, mas muito pequeno. Agora, onde eu acho isso aqui afetou mais? Né, naquelas pessoas que iriam anular o voto, que não queriam votar nenhum nem em outro, iriam lá simplesmente anular, ou que nem sairiam de casa, né, iriam se abster. E aí, vendo as cenas da Zambelli, ficaram com medo. Eu conheço várias pessoas, né, que até declararam, né, falaram, olha, depois que eu vi aquilo ali, realmente tinha uma questão muito forte que o bolsonarismo estava sendo divulgado lá, era radical, perigoso, não sei o que e tal. Aí quando viu aquilo, meio que confirmou aquilo que as pessoas estavam ouvindo, e aí elas decidiram deixar de anular os votos, ou de não irem votar e irem lá nas urnas votar no candidato do PT, o Lula, que se elegeu presidente. E aqui vai dizer que na última segunda o STF decidiu. Então aqui vejam só a péssima notícia que a Zambelli recebeu. Na última segunda o STF decidiu tornar Zambelli ré na ação, nessa do porte de arma ali e tal. Por 9 votos a 2, divergiram da maioria os ministros, vamos ver aqui a surpresa nenhuma, né? André Mendonça e Cássio Nunes Marques, né? Os dois indicados do Bolsonaro, né? Então votando aqui para ajudar a Zambelli. Agora imagina se fosse o Zanin votando para ajudar algum petista. Os bolsonaristas estariam empolvorosos. Tem um petista ajudando, mas quando é o bolsonarista aqui, ou quando é o indicado por Bolsonaro, vamos tratar assim, né? Votando para tentar salvar a Zambelli, aí silêncio total naqueles que, enfim, criticam a postura de ministros do STF. Segundo Rossana Lex, advogada criminalista, mestra em Direito Penal pela USP, a deputada pode enfrentar uma pena de até 6 anos iniciada em regime semiaberto, caso seja considerada culpada pelos 2 crimes. E aí dificilmente ela vai escapar, né? Você tem imagens, né? Aqui não tem... Ela vai falar o quê? Ela está alegando que não sei o quê. Não cola, não cola. Uma provocação, eu até disse, olha, dava para evitar esse tipo de provocação, o clima estava muito tenso, muito quente entre lulistas e bolsonaristas, então o indivíduo vai lá, provoca Zambelli. Aí, pensou se todo mundo que fosse provocado tivesse apontado contra si uma arma de fogo? Então a Zambelli alegar que responder uma provocação não cola, porque não dá, simplesmente não dá. O rapaz chegou lá e começou a argumentar, a criticar, a zombar, a ironizar, aí ela vai, saca um revólver e sai correndo atrás dele, colocando inclusive em risco outras pessoas que estavam ali. Aquela saiu apontando a arma, vai que o dedinho dela ali escapa e acerta outra pessoa com um tiro. Aqui Lex, né, que é advogada, vai dizer que os ministros poderão optar, caso decidam pela condenação, por uma pena mais grave, no regime fechado, ou mais branda, segundo a interpretação do caso. De qualquer maneira, a especialista aponta que o uso da pistola caracterizou grave ameaça que impede que a pena seja convertida em pena alternativa.
Além da restrição de liberdade, há também a previsão de multa, cujo valor varia segundo as especificidades do caso e o poder aquisitivo da ré. Para Luana Magalhães, outra advogada e doutora em Direito pelo UFMG, a pena máxima que Zambelli pode enfrentar é de 4 anos de prisão em regime semiaberto. Então tem aqui uma divergência entre elas. E ela explica, por uma única razão, ela cometeu 2 crimes diferentes. A gente chama isso no direito de concurso formal, em que se aplica a pena do crime mais grave. Ela cumpriria a pena do crime mais grave, que no caso seria de 4 anos. Dificilmente, nessa hipótese específica, a gente teria a soma do prazo das penas. E se for considerada culpada pelo juiz, vejam bem, Zambelli também deve perder o mandato. Segundo Alberto Rolo, advogado e professor de Direito Eleitoral pela Escola Paulista de Direito, a ré, agora que ela já é ré, hein? Vejam bem, já mudou a situação. Depois da condenação transitada em julgado, tem a suspensão de direitos políticos pelo tempo da sentença, o que implicaria a perda do cargo. Então, pessoal, é o seguinte, eu perdi as esperanças que Zambelli seja condenada lá no Conselho de Justiça da Câmara. Lá parece que prevalece, né, o acordo, né? Arquiva de alguém da direita, arquiva também de alguém da esquerda, que passa a ter um crédito, e a Câmara vai virando o circo, né, que está virando sem consequências para ninguém. Inclusive, já teve uma ação contra ela arquivada, já gravei sobre isso, sequer uma advertência ela recebeu. Mas já tem outra ação por lá, que eu também acho que não vai dar em nada, mas pode ser que tenhamos boas notícias aqui contra Zambelli, né, vindas aí da Justiça. Ela está encrencada em várias ações, essa aqui é apenas uma delas, tem também agora envolvendo o hacker e outras mais. Então é isso, pessoal, valeu, fico por aqui, quem puder espalhar esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!